Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula, aula de História, mas antes de iniciar com os conteúdos novos, seria interessante retomar um pouco as aulas anteriores, as aulas antes da quarentena. Por quê? Porque nos estudos de História, os assuntos eles estão concomitantes, então é importante ver algumas aulas anteriores, né, retomar esses conteúdos para a gente poder trabalhar um conteúdo novo. Bem, como vocês estão vendo aqui, nós trabalhamos em sala dois módulos. O primeiro está trabalhando o objeto do tempo e a importância dele para a história. A história, ela utiliza o tempo de três maneiras. Como nós vimos em sala de aula, existe o tempo histórico, aquele feito pelos homens. Existe o tempo cronológico, que são aqueles marcos referenciais que os homens vão criando exatamente para ficar guardado na sua tradição e cultura. Como, por exemplo, a independência dos países, datas de grandes revoluções que mudaram o curso da história daquele país, né? E a questão do tempo geológico, que é aquele tempo da idade da Terra antes da existência do ser humano no planeta. No outro módulo, nós trabalhamos os encontros bárbaros. E nós enfatizamos na sala de aula que a expressão bárbara ela é uma expressão pejorativa do chamado não romano. Como vocês sabem, Roma foi um grande império. E neste mapa, a gente tem a oportunidade de ver todo o expansionismo romano. Aqui na legenda, e todo mapa é importante olhar a legenda porque é nela que tem todas as informações referentes ao mesmo, nós temos três momentos de Roma. Nós temos no período da sua fundação, na época que ela era uma monarquia, aqui nessa parte verde. Nós temos aqui a expansão durante a República, e como vocês podem ver, é o período de grande expansão romana. E nós temos aqui a expansão durante o Império. Então, neste cenário, nós temos então toda a expansão romana. Sendo assim, o que seria os encontros bárbaros? Os encontros bárbaros seriam, de uma certa forma, a retomada de todas essas províncias romanas que os romanos conquistaram. E, na verdade, o termo bárbaro, na verdade, chamamos de germânico. E os germânicos, que não eram um único povo, eles tinham várias tradições, mas numa coisa que eles se assemelhavam eram na questão moral e ética. Então, o que eu preparei para vocês aqui, sétimo ano? Eu coloquei alguns conceitos importantes que nós vamos ver nesse módulo e cada conceito desse um significado, né, para a gente poder entender o que foi, na verdade, essa retomada, né? Alguns livros trabalham como invasão, outros trabalham como retomada ou reconquista de terras que eram germânicas, obviamente, quando Roma chegou ao seu máximo de expansão. Vamos juntos, então. Eu tenho aqui, ó, primeira expressão, germânicos, povos indo-europeus. Esse termo indo-europeu é porque eu tenho vários grupos que se deslocam, né, de várias regiões da Europa e por isso então eles chamam de indo-europeus. Quais eram os valores morais, geralmente, desses povos? Esses povos eles tinham uma questão relacionada à honra, bravura e coragem. Por isso que a maioria dos feudos que virão a seguir e da maioria dos chefes ou dos senhores feudais que vão administrar esses feudos são antigos guerreiros que, através da sua honra, coragem e bravura, conseguiram reaver ou conquistar essas terras que antes eram províncias romanas. Tudo bem? A maioria dos povos germânicos eles eram politeístas e faziam associações de deuses com as forças da natureza. Outra coisa importante é que, quando este germânico ele se encontra com o romano, eu vou ter uma fusão de ideias, eu vou ter uma fusão de valores, eu vou ter uma fusão de conduta. E o resultado de tudo isso é que o cristianismo e o latim vai permanecer entre os germânicos. Não podemos esquecer que mesmo quando o Império Romano do Ocidente ele termina, não podemos esquecer que a única instituição que vai sobreviver é a instituição da Igreja Católica e
a Igreja Católica, de maneira gradativa, vai acabar convertendo a grande parte dos germânicos ao cristianismo e, obviamente, ao ensino, somente para os nobres e para os senhores feudais, a língua no latim. Então, naquele mapa que nós vimos lá atrás, ficou assim. Este mapa ele já vai trazer uma Europa dividida, o Império do Ocidente praticamente todo dominado, né? Aqui ele fala, aqui em cima, né? As invasões germânicas do século XV e diante. E nós temos aqui o Império Romano do Oriente se mantendo vivo até o século XV. E aqui nós vemos vários povos indo-europeus que estão migrando e que começaram a diminuir a quantidade de terras e o poder de Roma nas suas conquistas. A maioria dessas conquistas elas se davam no inverno. Ela não foi de uma vez só, ela foi em algumas invasões, né? E ela era feita mais no inverno, porque eles aproveitavam o rio que se congelava e eles usavam como caminho de travessia, que é muito mais tranquilo, era uma reta em relação a atravessar acidentes de relevo, ou seja, as montanhas. Eu gostaria de deixar como treino, né, a leitura dessas páginas, que na verdade vai trazer mais completo tudo o que foi falado aqui. E logo em seguida, eu gostaria que vocês então fizessem os exercícios da página 142 como treino desta aula que nós tivemos aqui. Valeu e muito obrigado.